Olá, bem-vindos ao canal Vale Lembrar, este é o quadro Você Sabia? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a transição de balé romântico para balé moderno e da segunda linguagem clássica, que é a dança moderna. Vem! Depois de ter sido estabelecido um padrão para as produções de balé clássico, ele é replicado diversas vezes. A gente viu no vídeo anterior que falava sobre a formação do balé clássico que chega uma hora que esse formato e o centro da dança mudam lá para a Rússia, e aí lá é replicado muitas vezes sobre a direção de Marius Petipa. Inclusive eu vou deixar o card aqui para vocês poderem conferir quem não conferiu. As produções de Petipa se estendem pelo todo o final do século XIX e início do século XX. Mas é importante que todo mundo entenda que essas produções, elas são feitas regularmente, só que as pessoas gradativamente vão perdendo o interesse. Veja bem, a gente está falando do final do século XIX, início do século XX. O centro da Europa está em larga evolução. Evolução industrial, evolução social, mudança do tratamento com as pessoas. A guerra está chegando, as pessoas estão sentindo os nervos à flor da pele com relação aos relacionamentos entre os países. Ou seja, as pessoas gradativamente vão perdendo o interesse para aquela historinha da princesa, a da Bela Adormecida, o príncipe e a bailarina morta. As pessoas gradativamente vão perdendo o interesse por essas produções e isso vai perdendo o público. Ela ainda é produzida lá na Rússia fechadinha, mas ali no centro da Europa já não se faz mais. Principalmente porque os artistas já querem fazer outras coisas. Os artistas não querem continuar falando de príncipe e princesa enquanto tá tudo aqui no centro e muitos outros conflitos. As pessoas já querem falar sobre outras coisas. E aí é nesse cenário que o balé clássico lá, aquele balé de príncipe, princesa, aquele formato começa a se reinventar na mão do Diaghilev. Diaghilev lá na Rússia, junto com o Petipa, começa a perceber que o balé já não está sendo mais visto como era antigamente, que começa a perder o público, que começa a perder o interesse. Ele dá uma reinventada e sai em turnê pela Europa com os balés russos. E aí é lá nessa época que surgem algumas histórias que já são, vamos dizer assim, modernas. E eles começam a chamar aquilo de balé moderno, porque as histórias já não são mais de príncipe e princesa, já não fala mais aquele ideal romântico. Ainda assim, ele respeita o mesmo padrão do balé clássico de repertório, mas as histórias, elas são um pouco diferentes. Eu poderia citar aqui alguns balés dessa época, por exemplo, Sherazade, Pretuska, que são balés que ainda estão dentro do formato balé de repertório, mas que já não tem mais aquele caráter romântico. E uma outra coisa que ele faz também é pegar os românticos, os clássicos românticos, e diminuir, fazer pequenas suítes, para que conseguisse viajar com esses balés. Então ele passa a circular pela Europa com esse balé moderno. Veja bem, a Europa está prestes a entrar em guerra e entra em guerra. A partir do momento que ela entra em guerra, tudo se altera, as coisas param de funcionar. A gente está vivendo um clima semelhante atualmente, né? A gente tem uma crise mundial e aí automaticamente tudo se desconfigura e passa a operar de uma outra maneira. E aí é claro que cultura, arte, as coisas perdem um pouco o sentido e passam a ser feitas de outra forma. Então a gente tem um período aí congelado, que é o período da Primeira Guerra. Quando volta, quando a engrenagem volta a funcionar, quando acaba de fato a Primeira Guerra, a gente tem aí público e uma classe artística que já agora definitivamente não quer mais falar sobre a Bela Adormecida, sobre o príncipe do Lago do Cisne, não querem mais ouvir esse tipo de história, e agora eles querem ver as coisas que estão ali, a dor, o sangue, o pé descalço, a fome, a injustiça. E aí é neste contexto que nasce a dança moderna. Veja bem, o balé moderno, que foi aquela coisa que eu falei lá, a modernização daquele formato balé clássico, ele continua preso dentro de uma caixa. O balé romântico continua preso dentro de outra caixa. Eu estou falando de um nascimento de uma outra linguagem de movimentação, uma outra linguagem clássica, que é a dança moderna. E aí aqui, para contextualizar as pessoas, eu poderia falar nomes, por exemplo, Marta, Isadora Duncan, Laban, Leon, são artistas
que definitivamente não querem mais falar sobre a história, dessas histórias românticas, querem retratar a dor, o sofrimento e criam técnicas, criam mecanismos, criam movimentações específicas, começam a fazer experiências com movimentações diferentes, começam a fazer pesquisas, laboratórios e desenvolvem mecanismos que não tem no balé clássico. E aí a gente vê balés com pé descalço, a gente começa a ver toda uma produção contemporânea para a época, que na época ficou conhecido como dança moderna, que era a dança moderna, e aí toda aquela filosofia, e cada uma dessas pessoas que eu citei tinha sua própria filosofia, sua maneira de pensar sobre a dança, a sua maneira de ver o mundo, e tinha sua característica com relação às suas montagens coreográficas. Se for pegar a ideia e a filosofia de Isadora Duncan, ela tinha toda uma piração, uma inspiração grega, e túnicas, e saía correndo, e o balé era livre, e tinha que vir de dentro. Se tu for pegar Marta, tinha toda uma coisa de inclusão dentro de uma estrutura, spiral, square, e uma série de coisas que ela foi criando. As roupas eram bem características, aquelas saias, os balés dela giravam sempre em torno daquela mesma órbita, sempre em torno da piração do criador da técnica / o produtor desses espetáculos. Para finalizar a primeira metade do século XX, a gente tem que entender que em 1934 abre o American Ballet. Na época ele tinha outro nome, enfim, não vou entrar em detalhes, mas já nasce uma companhia muito promissora, com essa ideia essa visão de essa dança moderna, esses balés que falavam sobre o que estava acontecendo, e isso já estava chamando muita atenção. E aquele formatinho lá do começo, aquele balé romântico, estava lá na Rússia, ele literalmente vira balé russo, com esse nome, na mão de Diaghilev, que tinha feito aquela turnê. Lembra que eu falei que no começo, no finalzinho do século XIX, início do século XX, ele fez uma alteraçãozinha para um balé moderno e saiu pingando nos países da Europa? Então esses balés ficaram conhecidos como balés russos. E eles continuam dentro desse formatinho, mesmo com a guerra, com o final da guerra, continua preso nesse formatinho. Essas suítes desses balés românticos, mais esses balés que são meio moderninhos, mas ainda preservando o padrão formato clássico. Então a gente agora já tem as duas linguagens bem específicas, né? O que é balé clássico e o que é dança moderna. Quando vai se aproximando para a segunda metade do século XX, um pouquinho antes da Segunda Guerra, Diaghilev morre e a companhia dele é dividida em duas partes. Como os ânimos da Europa já começam a ficar muito complicados, metade dessa galera vai para um lado dos Estados Unidos e a outra metade vai para o sul da América. E aí, eventualmente, a galera que fica lá na América do Norte é a galera que vai acabar compondo o American Ballet. Enfim, não vou entrar em detalhes nessa história específica, só estou tentando contextualizar todo mundo. Quando a Segunda Guerra se instala definitivamente, de novo todo o sistema para, se altera tudo, se reavalia suas prioridades, a guerra acaba e aí a engrenagem volta a funcionar. Quando essa engrenagem volta a funcionar, a gente tem agora um cenário bem dividido. O que é balé clássico e o que é dança moderna. E aí a gente começa a explodir vários nomes, né? Como George Balanchine, Nijinsky, Rudolf Nureyev, pessoas bem famosas no nosso meio até hoje, pessoas que a gente inclusive estuda histórias separadas, que a grande maioria deve conhecer todos esses nomes ou já deve ter ouvido falar. O que é importante que vocês consigam visualizar nesse vídeo é que a gente agora, depois dessa guerra e no finalzinho desse século XX, a gente tem bem claro o que é dança moderna, a segunda linguagem clássica, e o que é balé clássico, a primeira linguagem clássica. E aí, por algum tempo, essas duas linguagens elas existem, porque depois da guerra, muitos ideais foram resgatados. Então, de repente, depois dessa Segunda Guerra, fez sentido ir de novo no teatro, assistir um Lago dos Cisnes, fez sentido ouvir de novo falar sobre Gisele. E aí as companhias, alguns grandes teatros, começam a remontar esses balé clássicos, restaurando lá aquela caixa, lá aquele formato, príncipe e princesa, balé romântico. E aí remonta e leva de novo isso para o público. As montagens de dança moderna, Marta, Isadora, aquela galera, daqueles modernosos, elas continuam sendo feitas, só que daí elas vão perdendo um pouco de impulso, porque esses donos, os criadores dessas linguagens, eles vão morrendo. E infelizmente,
parte da herança, parte da escola, parte dos seus balés vai morrendo junto com eles. E aí a dança moderna, ela acaba desaparecendo aos poucos, gradativamente, no final do século XX. Tanto que hoje em dia mal se fala da dança moderna e é até um assunto confuso. O que é dança moderna? O que é balé moderno? Qual é a relação das coisas? Porque conforme foi passando o tempo e esses diretores foram morrendo, a sua dança, a sua técnica e, consequentemente, os seus espetáculos, eles vão morrendo junto. Mas para concluir a segunda linguagem, eu espero que saia desse vídeo conseguindo visualizar exatamente o que é balé clássico e dança moderna. E dentro lá do balé clássico vai ter a época em que ele foi super romântico, grandes produções, a modernização do próprio balé clássico lá por Diaghilev, o balé russo que fez lá a sua turnê, a divisão dessa companhia. E aí, num segundo lado, a gente vai ter a dança moderna. E aí na dança moderna a gente vai ter todos aqueles nomes que eu falei no começo do vídeo, toda aquela intenção diferenciada, toda aquela vontade de retratar o que se estava se passando. Então agora a gente já tem bem claro o que é balé clássico e o que é dança moderna. Acaba que no final desse século, como eu falei, a dança moderna ela vai perdendo sua intensidade até desaparecer completamente. Mas aí isso é o assunto para um próximo vídeo, no qual eu vou falar sobre dança contemporânea, que é a nossa terceira linguagem clássica. E aí eu vou explicar por que essa dança moderna acaba desaparecendo e o que é contemporâneo, conceitos e tal. Então é isso, espero que vocês estejam gostando desse nosso movimento aqui que está contando toda a história da dança. Curta esse vídeo para tornar esse conteúdo relevante e outras pessoas terem acesso. E até mais!